Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa Maria da Glória e a aula de hoje será sobre morfologia, especificamente sobre substantivos. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Primeiro de tudo, eu vou falar para vocês o que é a morfologia. A morfologia é uma área da linguística, da língua portuguesa, que estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Lembra que nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre a fonologia? E a fonologia estuda os sons das letras. A morfologia ela vai estudar a estrutura, a formação e a classificação das palavras. E essa classificação ela é dividida em 10. Quais são elas? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E veja que a palavrinha substantivo está bem destacada aí de negrito e é ela que nós vamos estudar hoje. Mas, professora, eu não sei o que é substantivo. Vamos ver agora. Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome, certo? Tudo que conhecemos tem um nome. Assim, substantivo é a classe gramatical de palavras que nomeia os seres reais, os seres existentes e os seres irreais. Tudo que existe, real ou irreal, tem um nome. Todos esses nomes são substantivos. Os substantivos dão nome às pessoas, os fenômenos, os objetos, os lugares, os sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, todos os nomes que a gente conhece são substantivos. Mas aí, professora, substantivo, cada um tem uma característica. E essas características vão nomear as suas particularidades. Existem classificações para essas características. E os substantivos são classificados em simples e composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto e abstrato e coletivo. A gente vai ver nos próximos slides detalhadamente cada uma dessas classificações. Vamos começar pelo substantivo simples e composto. Como eu sei se aquela palavra, aquele substantivo, aquele nome é simples ou composto? Pela formação dela. O substantivo simples, ele é formado por uma única palavra. Aí abaixo temos alguns exemplos. Chuva, pé, sol. Todos esses três exemplos é formado apenas por uma palavra. Substantivo simples. E substantivo composto, professora? Formado por mais de uma palavra. Veja nos exemplos. Guarda-chuva, pé de moleque, gira-sol. Guarda-chuva é formado por duas palavras. É um substantivo referente a um objeto, o guarda-chuva, mas é formado por duas palavras. Pé de moleque são três palavras, né? O nome de um doce. Gira-sol, duas palavras, gira mais sol, gira-sol. Ok? Substantivo simples, uma única palavra. Substantivo composto, mais de uma palavra, duas, três, até quatro ou mais.
Comum e próprio. Quando eu sei que um substantivo é comum e quando eu sei que ele é próprio. Comum são todas as coisas que se referem a um ser genérico. Por exemplo, a palavra cachorro, substantivo cachorro. Todo cachorro se chama cachorro, certo? Casa, toda casa é uma casa. Mas se eu digo que esse cachorro, que é um ser genérico, se eu digo que ele não é qualquer cachorro, ele é Bob, certo? Então, eu estou especificando qual é o cachorro. Então, eu estou dando um nome para ele próprio dele, específico dele. É o que é o substantivo próprio. É um ser específico. A casa. Casa pode ser qualquer uma casa em qualquer lugar do mundo. É genérico. É o substantivo comum. Mas se eu disser que essa casa é em Baía Formosa, aí já vou estar especificando o local. Já é um substantivo próprio. Ok? Agora, professor, o primitivo e o derivado, o que são? O primitivo, ele não se origina de outra palavra. Ele é uma palavra inicial. Uma palavra que não vem de outra. Exemplo, livro, pedra, flor, peixe. Palavra primitiva, a primeira, né? Primitivo vem de primeiro. Já o derivado, ele tem origem em outra palavra. Por exemplo, livraria. Livraria vem da palavra livro, vem do primitivo livro. Livraria é o derivado de primitivo. Pedreiro. Pedreiro vem de uma outra palavra, pedra, certo? A palavra pedreiro é derivado do primitivo pedra. Floricultura. Floricultura é derivado do primitivo flor. Peixaria é derivado do primitivo peixe. Então, o derivado sempre vem de outra palavra. O primitivo não, o primitivo é a primeira palavra. Não se origina de outra. Concreto e abstrato. Quando eu sei que o substantivo é concreto e quando eu sei se ele é abstrato. Concreto é aqueles objetos, ser, que existe e tem sua existência própria. Por exemplo, peixe, carro, político, todos eles existem, a gente vê, a gente toca, a gente sabe que tá lá. O abstrato ele depende de algo ou de alguém para existir. Por exemplo, a beleza. A beleza depende de alguém ou de algo para existir, certo? A tristeza, para existir, ela precisa de uma pessoa ou de algum fato. O amor também precisa de pessoas ou de algum fato para existir. Ela não vai existir, eles não vão existir sozinhos. Todos os sentimentos são abstratos. Todos os sentimentos dependem de outras pessoas para existir. Certo? Coletivo. Uma palavra que designa vários seres de uma mesma espécie. É uma única palavra que ela sozinha quer dizer um grupo de seres de uma mesma espécie. Por exemplo, alcateia. Alcateia é uma palavra que quer dizer um conjunto de lobos. Tropa, uma única palavra que quer dizer um grupo de burros. Cardume, peixes. Atlas, mapas. Classe, alunos, uma sala cheia de alunos é uma classe. Biblioteca, livros, né? Onde tem muitos livros juntos, a gente chama de biblioteca. O prole, filhos.
lista de nomes, pode ser também de compras, certo? Sempre o coletivo, ele indica um conjunto de coisas, de seres, de uma mesma espécie. Entendido? Agora a gente vai ter que praticar, né? Aqui tem um exercício bem simples para vocês realizarem e verem se conseguiu entender a explicação da professora. A atividade é: numere as palavras substantivas de acordo com a sua classificação. Aí temos o número 1, abstrato, 2, próprios, 3, coletivos, 4, simples ou comum e 5, compostos. Aí abaixo temos os parênteses vazios para você numerar de acordo com a classificação. Temos 5 espaços. Você vai numerar de acordo com as palavras que tem nessa fila. Na primeira nós temos catavento, pé de moleque, girassol. Essa primeira fila é abstrato, próprio, coletivo, simples ou comum ou compostos. Na segunda temos Paraná, Cecília, Marcos. Na terceira, verdade, mentira, amizade. Na quarta, elenco, discoteca, flora, fauna. E na quinta, mesa, couve, rádio, avião. Vocês vão analisar tudo que a professora disse para poder responder essa atividade, certo? Copiem no caderno, respondam e mandem para a professora. Qualquer dúvida, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Faça as anotações de todo o conteúdo no caderno e estou à disposição para tirar dúvida de vocês, assim quando necessário. Até a próxima aula. Tchau!